Oi, hoje vamos falar sobre como aprender qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira, de fato, realmente queira. Não só algo que você é obrigado a fazer. Mas enfim, às vezes a gente tem situações que tem coisas que nós sabemos que temos uma obrigação de aprender, mas é uma obrigação autoimposta para atingirmos determinada meta. E tem assuntos, é claro, que nós já temos aquela predisposição de aprender por conta própria. Ninguém obrigou, ninguém disse para você fazer, mas você quer fazer porque de alguma forma isso se conecta com o seu propósito. Okay? Isso é bom. Mas vamos lá. Nas duas situações, antes de aprender qualquer coisa, você tem que entender um pouco como o cérebro funciona. Como o cérebro funciona? Ele tem duas funções primordiais somente, desde que o mundo é mundo, desde que se entende o conceito de sociedade, enfim, desde que temos noção sobre a existência do ser humano nessa terra. O cérebro, ele tem duas funções apenas, que essas duas funções guiam todas as ações na sociedade, todas. E a primeira função do cérebro, vamos colocar aqui desse lado, ele quer sobreviver. E deste lado de cá, ele quer mais uma única coisa, economizar energia. Acho que dá pra ver daqui, né? Então o cérebro ele tem essas duas funções somente aqui iniciais, que determinam todo o comportamento humano. Ele quer sobreviver e ele quer economizar energia. Todas as vezes, todas as ações que o ser humano sempre toma nessa terra, quando você se imagina, todas as vezes que você vai atravessar uma rua, mesmo que essa rua seja de mão única, você sempre vai olhar para os dois lados. Aí, por que está olhando para os dois lados? Porque é uma das funções do cérebro se certificar de que você está sobrevivendo, não está correndo nenhum risco de enfim. E economizar energia. Por quê? Porque o cérebro sempre vai buscar as formas mais fáceis de se desenvolver uma tarefa. De posse disso, todas as vezes que você for estudar, que você for aprender qualquer coisa, tocar um violão, uma aula que você considera difícil, até mesmo uma aula que você gosta, enfim, qualquer coisa, você sempre tem que saber que há uma resistência do cérebro. Porque se ele quer economizar energia e quando você vai desenvolver determinada atividade que requer esforço, ele sempre vai dizer não vá, não faça. Agora isso aqui sempre vai se manter assim para todas as atividades, sem exceção. Por exemplo, quem faz algum esporte, alguma atividade física, sempre que a pessoa está prestes a fazer, a levantar uma carga maior, um peso maior, o cérebro diz, não, você não vai aguentar. É sempre a mesma conversa, é sempre a mesma jogada, a mesma artimanha. Mas ali, seja no esporte, ou seja num assunto difícil que você está tentando, você não está tentando, tá? Que você está estudando, tem que ter em mente que essa resistência é normal, faz parte do processo cerebral, ok? De uma das funções do cérebro. Sempre tenha isso em mente, porque em algum momento, de tanto você perseverar, de tanto você insistir, aquela resistência ela é quebrada. Quando ele vê que essa pessoa não vai parar, não importa o que eu diga, ela vai continuar, a resistência começa a ceder, até que se quebra e chega um ponto em que aquilo que você está fazendo, a atividade que você está fazendo, flui. Igual as ondas do mar. Tá? Tem a teoria que se chama a teoria do fluxo
que é a teoria do flow. Vou dar só uma breve explicaçãozinha, que é o seguinte: todas as vezes quando você está fazendo uma atividade que você gosta muito, que você está altamente entusiasmado, essa atividade, o tempo vai passar, que você não vai perceber, porque ali passou, ali você atingiu o flow, o fluir, que é estar altamente conectado de corpo e mente em uma situação em que você não vê o tempo passar, ok? E Cristo disse o seguinte: deixai vir a mim todas as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, assim, uma criança, quando ela está aprendendo, é normal que ela erra e não tem medo de recomeçar, principalmente as crianças nas fases iniciais. Então, você não deixou de andar porque caiu da primeira vez, você caiu e caiu e caiu e caiu, até que um dia você se levantou e ficou realmente de pé e seguiu sua caminhada andando, e hoje todo mundo anda. E a fala também, a fala de início, né, eram meias palavras ou palavras soltas, se juntaram, né, foram se formando frases. Em mente que essas são as funções do cérebro, e sempre que você se dispõe a aprender algo novo, há essa resistência, mas que é quebrada com perseverança.